Olá, tudo bem? Meu nome é Gerson Vargas e eu sou cristão. Eu vim aqui hoje para falar com você sobre um vídeo que eu postei no meu canal, daquele programa Evidências, que é da TV Novo Tempo, que é uma TV adventista, com o pastor e arqueólogo Rodrigo Silva, em que ele questiona uma coisa. Ele fala sobre... tem uma opção de pesquisa aí, supostos dados científicos, e se tornou uma verdade, vamos dizer, popular, uma verdade popular, de que os ateus são mais inteligentes do que quem crê, independente da religião, se o cara é católico, evangélico, budista, muçulmano e tal, que o cara, por ser ateu, ele já é mais inteligente do que o cara que crê. E aí, nesse programa, ele fala sobre essas questões, aborda vários temas, e vai falando que não é bem assim. Inclusive, eu baixei isso de um outro canal, eu não lembro qual canal, mas até o título do vídeo era um pouquinho agressivo, e eu botei no meu canal como alguns esclarecimentos aos neo-ateus. E aí gerou um debate danado, foi o vídeo mais negativado que eu já tive no meu canal, muito assistido e muito negativado. Aí eu postei o vídeo na minha página no Face e eu ouvi os comentários que foram feitos, muitos comentários foram feitos sobre o termo neo-ateu. Para mim, neo-ateu, no meu entendimento, você tem que falar, como eu usei esse termo referente a vocês não gostaram, então eu vou retirar o termo neo-ateu. Mas eu entendi a neo-ateu como aquele cara chato, aquele cara mala, aquele cara que acha que é esperto, que acha que é malandro, e começa a falar uma opção de coisa baseada em nada, e acha que ele é o certo. Aquele cara que acha que tem a verdade. Ou seja, você tem cristão que é assim? Tem. Também tem ateu que é assim. Você conheceu cristão, ou espírita, ou seja lá o que for, ou muçulmano, que ele sempre está com a razão porque ele tem um livro sagrado? E ele é o cara, ele é especial, ele é inteligente, ele é salvo, ele é santo, tudo maravilhoso para ele? É um mala, não é? Tem ateu assim? Tem. Eu usei esse termo neo-ateu referente a essas pessoas. Mas tudo bem, como vocês não gostaram, eu vou retirar o termo neo-ateu, mas eu quero dizer assim que eu principalmente estou falando para esse grupo de ateus que se acham donos da verdade. Que acham que porque eles são ateus são mais inteligentes, mais espertos, mais malandros, tudo aquilo que eu já falei. E para mostrar um pouquinho do que é esse tipo de pessoa, por exemplo, tem aqui, se você já acompanha meu canal, você sabe que eu gravei 2 vídeos, A Inocência dos Ateus e Como Converter Ateus, que na verdade eu faço uma defesa da liberdade que vocês têm, do direito que o ateu tem de não crer em nada. Eu defendo isso e digo que vocês, por serem ateus, não são piores do que cristãos, nem melhores. Nem cristãos são melhores do que ateus porque são cristãos. A questão é bem mais profunda do que essa. Um rótulo, ateu, cristão, muçulmano, católico, evangélico, espírita, umbandista, não define quem você é de fato. Pode dizer muito sobre você, mas não te define. Então, quer dizer, eu fiz esses vídeos defendendo essa postura dos ateus. O cara não quer crer, ou então não achou motivos para crer. Vamos respeitar. Acabou. E aqui eu quero te mostrar um pouco de para quem que eu estou principalmente falando, Vou fazer esse vídeo sobre essa questão, se realmente os ateus são mais inteligentes. Agora você pensa, num vídeo que eu te defendo, um cara posta isso aqui. Falando para mim. Pule de um prédio de 30 andares em nome de Deus, otário. Não tenho base para falar, mas acredito que dos dois lados, religiosos e ateus, existem muitos que aderem a certas informações, tirando conclusões precipitadas. Neste sentido, devo ser imparcial. Do mesmo modo que há religiosos que aceitam ideias automaticamente sem questionar, também há ateus que fazem a mesma forma. Acredito que existe esse tipo de pessoa em todos os meios. Essa já foi uma postura mais ponderada. Outro ataque aqui. Ok, os religiosos são idiotas, uns babacas, pois acreditam em bobagens tipo almas, diabos, seres imaginários, etc. Essa é uma democracia. Se não gosta de ser chamado assim, de idiota, mude para um sistema ditatorial, lá é o seu lugar, a mordaça. Olha, em fundamentalistas religiosos ocorre isso, de querer amordaçar o outro, para o outro não falar. Esse aqui é um ateu fundamentalista. Então eu estou falando muito para esse tipo de gente aqui. Como é que é o outro aqui? Gerson, existem ateus e existem ateus. Assim como existem cristãos como você e cristãos como o Feliciano. Percebe os dois extremos? Obrigado por realmente me colocar no extremo oposto ao Feliciano, é verdade. Tudo que você citou, não se precisa de Deus para alcançar. Eu posso ter tudo isso e continuar sendo cético. Esses sentimentos não são monopólio de crenças irracionais. Até quando nossa espécie vai precisar dessa muleta emocional, Deus, para lidar com seus problemas. Como eu disse, todas essas coisas são perfeitamente alcançáveis sem recorrer ao sobrenatural.
Eu concordo com isso, cada um tem sua liberdade de pensamento, né? Mas assim, sempre coloca, né, o religioso, o ateu, sempre coloca o religioso como um babaca, como um imbecil, como um burro, como um ignorante. Né? Mesmo quando a gente faz um vídeo falando bem de vocês, vocês criticam a nossa postura porque a gente está errado. Outra coisa, olha só que interessante. KKKKK, legal. Como que um ser inteligente como você consegue ainda ser cristão com tantos acontecimentos provando a inexistência de Deus? Primeiro assim, se eu sou inteligente eu não posso ser cristão. E segundo, a ciência prova que Deus não existe? Nossa, depois eu vou pedir para você fazer um vídeo assim, onde que a ciência entrou e provou que Deus não existe. Dizer que a ciência questiona muito da religião, eu concordo. E dizer que a ciência está dando um saco-a-leão na religião, eu concordo e acho necessário. Como eu já escutei um bispo falar, cara, até gente boa, o bispo Tito Oscar, da Igreja Nova Vida, falando, tem pessoas hoje, estudantes, né, seminaristas, que parece que dormiram com Calvino. Quer dizer, coisa de 500 anos atrás, eles estão falando a linguagem de 500 anos atrás hoje. Tem gente que parece que dormiu com Lutero. Tem gente que ainda está pensando como um papa lá, sei lá, o papa da Idade Média. É verdade. E eu acho, e aí eu falo para cristãos, da mesma forma que na Bíblia Ciro, que era da Pérsia, foi chamado de ungido de Deus. Deus fala, ainda que tu não me conheças, tu és meu ungido. Deus fala isso na Bíblia. Né? Eu acredito que muitos ateus estão sendo usados por Deus para fazer com que o cristianismo se renove. Abra o olho, acorde, entenda alguma coisa. Tá? Como outras religiões também estão fazendo isso com o cristianismo. Olha, vocês têm que acordar. Vocês estão falando uma linguagem que não tem nada a ver. E eu respeito isso. E eu acho isso importante. E eu defendo isso. Né? Eu não sou criacionista e nem eu acho que a Terra tem 6.000 anos. Tá? Só para deixar isso bem claro. Eu sou evolucionista. Se o evolucionismo não tem todas as respostas, mas por enquanto ela aponta melhor. E é um erro aqueles cristãos que leem a Bíblia literalmente. Né? Como se tudo fosse exatamente como está ali. E não entende que existe um símbolo e uma metáfora. Jesus falava muitas parábolas. Ninguém tomou as parábolas de Jesus ao pé da letra, mas entendeu a mensagem. Ninguém sai cortando braço ou então arrancando olho, porque lá no Sermão do Monte Jesus fala que é preferível você entrar no reino do céu sem um braço e sem um olho, do que com um braço e com um olho ir para o inferno. Eu não vi ninguém fazer isso ainda, porque entendem que é uma metáfora. Mas há cristãos que tomam o Gênesis 1 e 2 literalmente, não entendem a metáfora ali. Então, nesse ponto, quando a ciência mostra que aquilo não é possível, que não é daquele jeito, puxa, vamos acordar. Tá, vamos acordar. Mas dizer que um ateu é inteligente porque é ateu e um cristão é burro porque é cristão, gente, qual o sentido? Vamos lá, olha. Sei lá, depois talvez eu cite mais alguma coisa aqui do que foi falado. Bom, tem um comentário aqui que eu quero citar. Cadê? O cara falou aqui um negócio super legal. Ele fala o seguinte, que ele ia falar muita besteira no vídeo lá do Rodrigo Silva. Mas como ele leu a descrição que eu pus no vídeo, ele falou, puxa, ia falar besteira mesmo. E depois ele até concorda, né, gente? O cara é ateu e até concorda. Esse papo de dizer que o cara é inteligente só porque é ateu é ridículo. Mas a verdade é que isso aí se tornou tipo sabe, uma verdade, é a mesma coisa dos países ateístas. Eu pretendo fazer alguns vídeos falando sobre verdades ateístas que não são verdades. Tá? Uma delas é inteligência, outra é países ateus. Não sei se eu vou fazer 2, 3 vídeos, não sei, eu vou ver o que eu vou falar sobre isso. Mas pensa bem, olha, hoje 95% da população mundial é de crentes. E 5%, no máximo, e sendo legal com os ateus, 5% da população é de ateus. Aí o pessoal fala, mas isso é argumento, isso é a falácia da maioria. Eu acho até legal esse papo de falácia, né? Acho que foi o Clarion acho que foi o Pirula que culpou o Clarion, que o Clarion fez os vídeos lá sobre falácias, e hoje conversar com o ateu é tudo falácia. O ateu chega assim, um moleque de 18, 19, 20 anos, chega pro pai, pai, me empresta aí o carro que você com minha garota hoje. Aí o pai fala, não, porque você saiu da última vez e não pôs gasolina. Não, pai, isso é falácia petrolífera, essa não vale. Você não pode falar isso pra mim, eu já conheço, vou pegar o carro de qualquer jeito, porque isso é uma falácia. Aí o cara é ateu, de noite na cama, cutuca lá a mulher, porque não é pá, quer dar uma asinha e coisa e tal. Aí a mulher fala, não, estou com dor de cabeça hoje. Aí o cara fala, não, falácia da cefaleia, essa não vale. Falácia da cefaleia, eu não vou aceitar. E por aí, o cara vai ser demitido. O gerente chama o cara ateu e fala, olha, cara, você infelizmente eu vou ter que mandar você embora. O cara fala, não. Falácia da demissão, não aceito, vou voltar pro meu trabalho e vou continuar trabalhando, você arruma outra desculpa, porque essa é a falácia da demissão.
Parece que tudo agora virou falácia, tudo virou argumento, e às vezes as pessoas não raciocinam um pouquinho sobre aquilo. Pensa bem, se 95% da população é religiosa, e 5% no máximo é de ateus, e esses ateus são os mais inteligentes, porque ser ateu é mais inteligente do que ser religioso, primeiro assim, eu fico pensando como é que a humanidade se desenvolveu. Porque o cara que aprendeu a manipular o fogo lá, 20 mil anos atrás talvez, ele não era ateu. Você tem dúvida disso? O cara que inventou a roda não era ateu. Os caçadores, o cara que descobriu a agricultura não era ateu. Os grandes caçadores com certeza não eram ateus. Por quê? Porque começa como? Você tem... aproveitar para desfazer aqui o mito. Eu sei que esse vídeo vai ficar meio longo, mas eu quero desfazer o mito. As pessoas falam que a religião foi criada para manipular, né, para manipular as massas. A impressão que dá, e eu tenho certeza que pessoas ouvem isso dessa maneira, é que a religião foi criada assim. Né, 20, 30 mil anos atrás, sentaram os homens lá, não, precisamos fazer alguma coisa para controlar as multidões, vamos dominar o mundo, vamos criar alguma coisa. Aí ficam os 20 sábios conversando, já sei, vamos criar alguma coisa que não existe, mas a gente vai pôr medo neles, que é a religião e Deus, e aí as pessoas vão acreditar na gente e vai dominar o mundo. Aí chegaram assim lá do alto da pedra, tipo o Rei Leão lá, e aí falou com a multidão, existe alguém lá em cima que se chama Deus, ou deuses, e eu sou sacerdote dele, vocês vão ter que me obedecer. Aí todo mundo, foi assim. A ideia que dá é que a religião surgiu assim, né? Isso é falta de, engraçado, eu que sou imbecil, eu que sou burro, e você que fala isso. Engraçado isso, né? Porque como é que surge a coisa na verdade, isso antropologicamente falando, né, de pesquisas sérias feitas sobre esse caso? O homem simplesmente acreditava que existia seres espirituais. E eu não vou nem dizer se existe ou não. Eu vou só falar numa linguagem até ateia aqui. O homem acreditava que existiam seres espirituais. E ele começou a se comunicar com esses seres espirituais. Aí surge o xamã, né, que era um cara que entrava em transe e conseguia falar com os deuses. E o xamã, nessa época, que era uma sociedade aí só de caçadores, ele tinha uma importância muito grande, porque ele tinha que ajudar os caçadores a achar a caça. Então o xamã, não estou conseguindo caçar, vamos falar com o xamã. O xamã que entrasse em transe e falasse, vai pra lá que lá você vai caçar. O cara fosse lá e não caçasse, não conseguisse nada, o cara ia voltar a cobrar dele. Aí ele fala a segunda vez nada, ele fala a terceira vez nada, morreu, acabou. Então o xamã tinha que ser um cara eficiente. Ele tinha que realmente entrar no transe dele e conseguir achar a caça, favorecer para os caçadores caçarem. Então ele tinha que ser algo que funcionasse. Né? E logicamente ele não era ateu e nem o pessoal em volta. E parece que deu certo. Ou nós não estamos aqui hoje. Né? Então ele entrava em contato com esses espíritos. Só que assim, a espiritualidade, eu já gravei um vídeo falando sobre isso, que espiritualidade na verdade não é para todo mundo. Tá? A verdade é esta. O pessoal de religião não gosta de falar isso porque quer todo mundo juntar todo mundo. Mas espiritualidade, religião é para todo mundo, espiritualidade não. Então o que ocorre? Como as pessoas não conseguiam ter esse contato espiritual como o xamã tinha, foi naturalmente se desenvolvendo ritos, se desenvolvendo cerimônias, coisa para fazer com que outras pessoas participassem daquilo e aprimorassem a sua capacidade de entrar em contato com a espiritualidade, ou pelo menos se sentissem confortadas ali naquele negócio. E aí foi sendo criada a religião. Agora, com o passar do tempo, ela realmente passou a ser usada para manipular as pessoas. Como a política manipulou as pessoas, como a mídia manipulou as pessoas, como vídeos que vêm dizer que ateu é mais inteligente é para manipular as pessoas. Ou seja, existe uma manipulação com a coisa. Mas a coisa em si não é isso. Por exemplo, a ciência criou a bomba atômica, a bomba de hidrogênio e muitos meios de destruição. Ainda hoje não se fala mais nisso, mas existe um arsenal nuclear nos países que produzem essas armas capaz de destruir o planeta mais de 20 vezes. E aí a gente corta a ciência porque a ciência é do diabo, porque a ciência é do capeta, ou então porque a ciência produziu isso e pode nos destruir assim. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, pode estourar a bomba e todo mundo morrer, esse vídeo nunca vai pro ar, eu fui pro espaço. Mas e aí, então a gente diz que a ciência foi feita para destruir o homem? Não, né? Da mesma forma, a religião não. A religião é apenas o quê? Ela foi usada. Mas a religiosidade e a espiritualidade é um desejo humano. Porque sempre foi assim durante esses 20 mil anos. Ainda que sempre tenha existido ateus, não sei se na pré-história, mas ateu não era 1% da população. E hoje, com muita sorte, são 5%. Então o que vocês estão querendo dizer é o seguinte, que vocês são iluminados, que 20 mil anos de história, o homem parou aqui e vocês evoluíram. Né? Vocês são realmente os grandes inteligentes, as grandes cabeças pensantes. E eu fico vendo como é que se desenvolveu a humanidade. Por exemplo, a própria ciência. Aí eu fiz aqui uma listinha.
A própria ciência. Cientistas que não eram ateus, alguns deles cristãos, inclusive extremamente dedicados. Copérnico, Kepler, Galileu, Descartes, que inclusive era um cristão ativo, Francis Bacon, Newton, Robert Boyle, que inclusive escreveu, se eu não me engano, escreveu um tratado contra o ateísmo, Faraday, que era inclusive crentão mesmo, Mendel, Kelvin, Max Planck, que desenvolveu a teoria dos quantas, tão importante hoje na física moderna, na física quântica. Esse cara não era ateu. Gostam muito também de falar que Einstein ou era cristão ou era ateu. Nenhum nem outro. Que eu vejo o seguinte, o cristão gosta de puxar a brasa para sua sardinha. E o ateu também, né? É engraçado que são dois polos opostos que têm o mesmo comportamento. Eu acho muito interessante isso. Einstein era panteísta. Isso não é ser cristão? E está longe de ser ateu. Né? Então, certas coisas que falam aí sobre essa questão da ciência, da inteligência, não faz muito sentido. Simplesmente, acho que não é preciso pesquisar muito para ver isso. Né? E eu vou colocar aqui, tem um vídeo do Thales Coutinho, que é psicólogo, se eu não estou enganado, ele é ateu, não sei se é ateu ou agnóstico, mas foi um cara muito digno nesse ponto. Porque uma das pesquisas que falava dessa superioridade ateísta é do Satoshi Kanazawa. E aí eu vou pôr aqui o link, tá? O Thales Coutinho fez um vídeo esclarecendo muito bem que esse cara não é sério. Esse cara não é sério. Tá? Inclusive, os psicólogos evolucionistas fizeram uma carta pública desprezando esse cara. Esse cara é ateu e diz que ser ateu é mais inteligente. Primeiro você vê que ele não é tão inteligente, segundo você vê que ele não tem nada de honesto nem de moral. E é uma coisa a se questionar, tá? Porque é muito coisa comum a gente escutar o seguinte: ah, você é bom porque você precisa de Deus. Se você não tivesse Deus, você seria um marginal, então. Eu sou bom porque eu tenho ética, eu sou ateu e não preciso de Deus. Bom, esse Satoshi Kanazawa é ateu e não tem ética, não tem moral, não tem nada. Né? Então, eu assumo. Crer em Deus e frequentar uma igreja sempre me fez uma pessoa melhor. Ah, quer dizer que eu era o diabo, eu matava? Não, nunca matei ninguém, nunca estuprei, nunca fui pedófilo. Mas ser cristão e conviver numa comunidade que se preocupa em se aperfeiçoar moralmente no caráter, me faz uma pessoa melhor. Eu não nego isso, em hipótese alguma. Então, assim, quando você faz uma grande afirmação, tem que ter grandes demonstrações. E eu tenho percebido que ateu não muda em nada em relação ao cristão. Todos os erros que o cristão tem, o ateu tem. Todos os pontos positivos que um cristão tem, muitos ateus também têm. Então esse negócio de dizer que você é melhor do que eu, porque você é ateu e não precisa de Deus para ser moral, talvez você até seja melhor do que eu. Mas como um grupo, ficou meio esquisito se afirmar isso. Não só aqui pelo Satoshi Kanazawa, mas o que tem de ateu aí falando mentira, jogando conversa fora e dando mau exemplo, não dá para você dizer. Da mesma forma que não dá para dizer que só porque eu sou cristão eu sou melhor do que um ateu, também não dá para dizer que só porque você é ateu você é mais moral do que eu. Acho que não faz nenhum sentido. Essa é uma outra falácia que se joga por aí. Esse cara, Satoshi Kanazawa, inclusive, ele fez uma pesquisa falando que mulheres negras são menos atraentes que caucasianas. Você concorda? Ele manipula as estatísticas para dar aquilo que ele quer. Ele diz que pessoas que escutam música clássica são mais inteligentes e pessoas menos inteligentes não gostam de música clássica. Você escuta música clássica? Talvez você seja ateu e ache música clássica horrível, então você é menos inteligente. Pelo mesmo cara que fez a pesquisa dizendo que ateu é inteligente, ele pode estar dizendo que você também não é inteligente. Tem aqui uma legal. Ele fez uma pesquisa em que ele prova, do jeito dele, que os homossexuais são mais inteligentes que o hétero. Cara, se você, além de ateu, virar homossexual, aí você realmente vai ser muito mais inteligente, segundo Satoshi Kanazawa. E aí, tá afim? Eu acho que tem certas coisas que tem que ser melhor ponderadas. Né? Eu acho que não precisa de muito raciocínio para ver que essa ideia de que ateu é mais inteligente só porque é ateu e cristão é mais burro só porque é cristão, não faz sentido. E me parece, inclusive, olha, eu não vou dizer que existe uma conspiração, mas que isso parece uma conspiração, parece. Porque se tornou um lugar comum, agora em muito lugar não. O ateu é mais inteligente, o ateu é mais inteligente, o ateu é mais inteligente. Eu publiquei uma dessas pesquisas aí, não lembro qual, na minha página do Face, falando que o ateu é mais inteligente, questionando os religiosos. Pô, gente, o que está vendo? E para minha surpresa, eu descubro que é uma farsa, uma mentira ridícula. Ridícula. Gente, pensa um pouco sobre isso. Agora, eu quero destacar aqui o Thales Coutinho, que eu vou pôr o link dele aqui, exatamente quando ele fala, desmonta essa ideia. Quer dizer, o cara é um ateu, provavelmente, e um ateu decente. O Pirula já fez
um vídeo falando sobre argumentos que ateus não deveriam mais usar com religiosos. Um cara muito digno, não tem nada a falar dele. O Clarion fez isso também. Então, assim, tem muitos ateus gente boa, como tem muito religioso gente boa, e tem muito cara que é mau caráter, que é burro, que é idiota, que é não sei o que, seja cristão, ateu ou qualquer coisa. Para um pouquinho para refletir, pensa direitinho se o que você está falando faz sentido. E questionam muito falando, né? Ah, mas você é um idiota porque você acredita em cobra falante, você acredita em mula falante, você não sei o quê. Já que você é tão inteligente, então você poderia me explicar essa metáfora. O que eu vejo na cobra falante, que leva o homem ao árvore do conhecimento e ao pecado, etc., é que quando você amadurece, quando você cresce, quando você busca conhecimento, você também busca para você dor, você também busca para você certas decepções. Amadurecer, ou ter conhecimento, também vai te causar sofrimento. É essa metáfora que está ali nas árvores, no jardim da vida, na cobra e tal. E a mula, você lembra que ela fala com Balaão, e Balaão é um profeta. É que tem muito profeta que se diz profeta de Deus, que acha que sabe muito, e sabe, tem mula que é mais inteligente que o profeta. Esse é o sentido dessa metáfora. É isso que está fazendo. E que tem muito cristão que não vê, eu concordo com você. Mas, será que se tivesse uma mula do seu lado, ela seria mais inteligente ou mais boa que você? Pensa sobre isso. Valeu, até a próxima.